Uma das músicas que eu mais gosto é o Adventista, né? Que teve inspiração ali em Buzzcocks, né? Sim. Que vocês tiveram a oportunidade de cantar. Eu cantei com eles aqui em São Paulo. No Aeroanta, né? No Aeroanta, exatamente. Exatamente. E como que foi? Você começou curtindo Little Richards e como que veio a questão do punk ali, né? Porque Buzzcocks também é britânico e tudo mais. Como que chegou a questão do punk na sua vida? Porque o rock que veio com a novidade Rapaz, ali... olha, você está fazendo uma pergunta que é tão complexa, porque eu vou ter que voltar no tempo. Sim. Em 1965, eu estava aqui em São Paulo, porque eu tinha uma tia que morava aqui, no Jardim Paulistano. E eu estava no banheiro, era 5 graus ou 3 graus. 5 graus para um baiano é como você largar alguém num iglu. Sim. Entendeu? E água quente pra caramba e o rádiozinho ligado. E aí entra o locutor falando que ia mostrar um cara chamado Bob Dylan. Ok. Eu nem gravei exatamente o nome, mas a música chamava Like a Rolling Stone. Então eu fiz uma associação indevida com os Rolling Stones, que não tem nada a ver com a história. Rapaz, eu fiquei tão impressionado com aquilo, porque os cantores ingleses que você fez questão de colocar, Eric Burdon do Animals, o próprio Mick Jagger dos Stones, eles tinham uma forma de cantar e um sotaque típico britânico. Eu ouvi aquele cara fanho. Once upon a time, dressed so fine, through the bums and time, didn't you? Ele aí. Aê, menino. Ó, você tá esperto, tá contratado, viu, velho? Reginaldo é incrível. Reginaldo, se a Jovem Pan não estiver lhe pagando direito, pode procurar Marcelão. Sim, vai trabalhar com o Marcelo, então. Vai chegar uns 100 lá. Pois é. Resultado. Eu saí do banheiro, botei uma roupa e fui pra Rua Augusta procurar uma música que tinha Rolling Stone no meio da coisa, né? E eu achei o compacto de Dylan, comprei e eu ficava invocado porque eu não conseguia entender. Eu não sabia, obviamente, falar inglês, conhecia uma bobagem de ginásio e tal. Sim. E aí eu começava a ir no Pai dos Burros para traduzir. Eu ia também na Rua Augusta, eu conseguia encontrar cifras de violão. Caramba. De canções. Encontrei a cifra de Like a Rolling Stone e vinha com a letra. Elas vinham com as letras, tanto de piano, de violão como de piano. Minha iniciação foi por aí. Certo. Depois de Bob Dylan, logo depois, final dos anos 60, aí a coisa já tinha o pessoal de São Francisco, que era o Grateful Dead, tinha Jefferson Airplane, veio Hendrix, então nem vou perder tempo falando do que aquele menino fez, né, cara? Porque aquele menino negro, ignorante no sentido de não ter uma educação formal e adequada. Aquele menino era um gênio, cara. A guitarra, até ele, era um instrumento de acompanhar. No muito você ouvia George Harrison fazer um solinho. Ele transformou a guitarra num jato, ele transformou num tanque de guerra, ele transformou numa metralhadora. Jimi Hendrix ele morreu com 27. Ele fez em 3 anos o que a maioria de nós que estamos compondo ainda e tocando, nós não conseguimos fazer em 20, 30, 40 anos de carreira. É algo assombroso o que aquele menino fez. Ele simplesmente mudou a forma de se usar um instrumento, mas mudou radicalmente. Ô Marcelo, eu acho que a música mudou muito, porque quando a gente vê assim, né, que a gente pega pessoal mais velho, vamos chamar assim, os seniors. A música pra gente tinha um significado, era algo especial, era algo que a gente cultuava, a gente falava, agora eu vou ouvir música. Você comprava o disco, você olhava a capa do disco. Hoje em dia eu vejo a música, as pessoas vão cozinhar. Qualquer coisa. Você põe uma música. Você tocou num ponto importantíssimo. Hoje música é fundo de serve de fundo de bate-papo e churrasco. Música de elevador. Então, mas por que? O que está acontecendo? Por que a música deixou de ser
Essa é uma questão, né? A música empobreceu, no sentido que nós estávamos falando sobre isso durante um bom tempo aqui, e também passou a haver, por parte dos meios de comunicação, antes você tinha uma rádio que tocava pop, outra que tocava pagode, outra que tocava rock, enfim, você escolhia mais ou menos. Hoje há quase que uma unanimidade. O fim das rádios rock é algo palpável. Palpável. E eu não estou falando de vinheta. Eu tô falando da música tocada. Sim, né? Tô falando da música tocada. Então, esse empobrecimento e essa descaracterização acompanham aquilo que nós estávamos falando, do Instagram, eu quero ficar bem com o meu grupo de trabalho, Exato. eu quero ficar bem. A individualidade foi sendo abortada pouco a pouco, né? Um cara que é só, que tem que responder por si próprio diante da sociedade, Lógico. né? Esse cara está cada vez mais raro de ser encontrado. Ou porque o cara tem medo do cancelamento, né? Da lacração. Ora, cancelamento. Você acha mesmo que alguém vai cancelar Marcelão? Jamais. Mas você foi um cara que nunca pagou pedágio. Nunca. Eu nunca vi. Por isso que eu sou fã. Eu nunca vi cabeça. você pagar Mas você pedágio. sabe por quê, Emílio? Pelo seguinte, o cara fecha uma porta pra mim ali, eu abro duas acolá. É isso aí. É isso. E na- não é que e você na bicuda. Na bicuda, na porrada, como sempre foi. Ora, um menino que começou em Salvador dizendo que era a cidade do axé, a cidade do horror, o começo de carreira, tinha um empresário em Salvador, o nome dele era Crisvaldo, eu não lembro do sobrenome, mas na época ele era um cara de 1,90 m e tanto. Ele levava os artistas da época, que eram os grandes nomes, Zé Ramalho, Belchior, Fagner, enfim. Os shows aconteciam através dele, ele era o ponto de contato para fazer isso. Ele passava muito na Rádio Aratu, que era onde eu trabalhava, antes de largar tudo e vir para São Paulo encarar essa história de fazer rock and roll para sobreviver. Ele virou para mim e falou: Marcelo, você é louco. Com esse nome você não vai chegar em lugar nenhum. Você está esculhambando com sua própria terra. Isso é inconcebível. Eu digo, o que você está querendo me dizer? Que senso crítico é inconcebível. Quer dizer que se você nascer na sua terra, seja lá ela qual for, você vai ter que abaixar a cabeça e dizer: oh, que maravilha, estou no paraíso. Então, esse tipo de consciência, não é? Que eu não sou perfeito, obviamente, não me considero melhor nem pior do que ninguém, mas eu não preciso de ninguém que me induza ao erro. Eu erro sozinho. Eu erro sozinho. A cagada a gente mesmo faz pra gente. Agora Ô, Marcelo, me fala uma coisa. Pegando carona nessa questão de tipo, você faz o que você tem que fazer, deu na tua telha, você vai lá e resolve. Se deu certo, beleza. Se não deu, bola pra frente. Tem a sua parceria com o Raul, que era um momento difícil pra caramba pro Raul, que foi assim, e você foi o cara que, querendo ou não, muitas pessoas aí, foi o cara que abriu ali pra ele e falou assim: cara, vamos trabalhar. O muitas pessoas significa o seguinte: tem uma parcela considerável de humanos, não é? Que não e quanto mais pobre o país, mais eles proliferam, que não suportam ver alguém se dar bem. Total. Alguém conquistar algo. Raulzito encarou uma tour. Ele não estava bem de saúde? Não, claro que não. Aliás, eu não me lembro da última vez que eu vi Raul bem de saúde. Saudável. 5 anos de idade ele tinha. Então é o seguinte: quando você toma uma decisão de encarar uma situação, porque para ele também não era fácil, né? Fazer uma tour, voltar a se encontrar com o público, e essa foi uma das coisas assim. É muito legal o documentário que a gente vê ali. Uma recompensa emocional para mim pessoalmente. A tour não fui eu. Foram 18 pessoas que nós montamos um esquema e dizer: não vamos permitir que esse cara morra abandonado. Não vamos. Boa. Vamos tomar pedrada, vamos tomar paulada, mas nós vamos revidar. É isso aí. Então foi exatamente o que aconteceu. E aí eu entrava com minha guitarra, e às vezes eu saía de perto dele
ia olhar a cena de fora para dentro e você via aquela multidão, gente chorando, gente aplaudindo, sabe? Isso recompensa qualquer fofoquinha, qualquer idiota que queira cuspir sua raiva mal direcionada. A alegria do cara, sabe? O reencontro com algo que ele não fazia há quase 5 anos. E a gente vê que você proporcionou isso para ele, porque você fez toda a estrutura para ele, e na hora do show você saía de lado, você deixava... Ficava brilhar. Às vezes virava eu ficava, fã, né? Não, eu ficava do lado ali quando era necessário fazer um backing e tal. Mas ele era, naquele momento, você veja como as coisas são interessantes. Quando eu saí do Camisa, quando o Camisa acabou, né? Acabou pela primeira vez, eu era o quê? Eu era o ex-Camisa de Vênus. O maluco, ele era o quê? Um alcoólatra. A junção de um doido com um alcoólatra. Ninguém apostava nisso, cara. Ninguém. Absolutamente ninguém. Quando nós fomos tocando primeiro para 500 pessoas, porque ainda tinha um mito de que nenhum dos dois vão aparecer. Nenhum dos dois vai aparecer. Nenhum dos dois vai aparecer. Essas tarjas que eram colocadas, à medida que o público foi aumentando, isso foi diminuindo. Passamos a tocar para 1.000, para 3.000, para 5.000. No meio da tour, nós já estávamos tocando para 15.000 pessoas, assim, como uma coisa corriqueira. Sim. E nós iríamos, ele morreu em agosto, 21 de agosto. Nós iríamos até o fim do ano, o que nós havíamos planejado, né? Vamos fazer a tour até dezembro de 89. E quando chegar em dezembro, nós vamos levar um bolo. Já tínhamos toda a ideia de... Ia sair uma dessas de dentro do bolo. Sim. Né? Sim. De dentro do bolo. E iríamos acabar a tour dessa... Porque não éramos uma dupla sertaneja. Sim. Né? Ele tinha a carreira dele, eu tinha a minha carreira. Isso era uma coisa que foi muito bom, cara. Eu tenho recordações, assim, sempre, quase sempre, de cunho emocional em relação à tour. Isso é muito emocionante, meu. É muito. É um negócio muito forte. Muito ter vivido isso. Você vê um cara... E as pessoas dizem, mas ele estava muito acabado. E será que ninguém vê o esforço que o cara estava fazendo para estar ali? Sim. Tinha horas, cara, que era tão bonito de ser apreciado. O palco é sagrado, né? O palco é foda. Ele estava ali em cima e repentinamente ele esquecia um trecho da música. Quando ele esquecia, ele fazia um pequenino gesto. Os grandes não precisam se jogar e ficava um pequeno gesto com a mão. E aí entrava, fica com certeza. A plateia cantava tudo, cara. Você vê como às vezes essas observações, né, elas são injustas. O esforço do cara, velho. Exatamente. O esforço do cara. Ali era o máximo dele. Pra ninguém ali. notava isso. Ele, mais do que ninguém, sabia. Tava curtindo aquilo ali. A mãe dele me disse, Dona Maria Eugênia, me disse, meu filho, como é que Raul, que não fazia 5 shows seguidos, fez 50? Coisa linda. Agora só perguntando a ele. Porque, Mas é atemporal, né? Posso completamente atemporal. Posso terminar com uma pergunta? Pois não. Uma pergunta rápida, meio Marília Gabriela, que pode ser uma pergunta boa. Ou pode ser uma pergunta meio merda. Marília inchada. É que o senhor estava falando aqui a respeito, né, de como lembra, né, do Raul. E a pergunta meio Marília Gabriela. Como que você gostaria de ser lembrado? Rapaz, eu não tenho essas expectativas. Eu sou ateu, graças a Deus. Sim. Então, assim, o que é que eu penso? Eu tô aqui por uma circunstância. Sim. Papai pegou mamãe, passou-lhe a chinela. Sim, isso é bom. Passou o rodo. Faz tempo que a gente não basta. 9 meses depois de uma batalha que parecia infinita com os outros espermatozoides, dei cotovelado e um enfiei o dedo no rabo do outro, me consagrar lá no útero de mamãe. Sim. Então, isso aí, o que é que eu era antes disso? Nada. O que é que eu vou ser depois disso? Vou voltar a ser o que eu era antes. Nada. Absoluto. Não tenho medo de Deus, não tenho medo do diabo, não tenho porque não vejo
essa necessidade que a maioria das pessoas parece ter de desenvolver uma crença que é fundamentada na eternidade. Não, mas a tua obra, porque a obra fica, né? Você vai embora, a obra fica. É atemporal, Mas sua o que- música é atemporal. O que você gostaria de deixar assim, ó, daqui 50 anos a pessoa ouvir e falar assim, puta, esse cara era foda, esse cara era transgressor, esse cara era nada também. Presta atenção. Daqui a 50 anos, pra mim não vai fazer diferença nenhuma. Boa. Nenhuma. bonito. Nenhuma. Você estava falando da velocidade da vida. Você sabe quanto a gente vive em média? 960 meses. Certo. É o que a gente vive. Então, aproveite esses 960 Que tem pouco. meses, que é rápido. É rapidinho, vixe. É muito É logo rápido. ali. Boa. 960 meses Passa é rápido. rápido. Marcelo Nova, Isso, e demais. esses 960 meses, quem é bom de matemática aí pra fazer uma... Sami. Quantos anos são? 80 anos, que é a média. 80 anos. É, a média. Tô na metade. Eu não tenho essas expectativas de chegar lá. Sim. Pra mim, o que eu fiz, o que eu faço, É o que conta. é o que conta. Sabe? Essa mania de traçar expectativa. Sim, sim. Eu vou viver até não sei quantos anos e tal. E aí morre atropelado quando sai daqui da cai da Paulista. cadeira.